Olá, meu nome é Nelson Silva, também estou aqui para mais um vídeo, neste caso para a série de nome Programar em Java, e hoje vamos então passar para a parte 2 relativamente aos nossos dois próximos métodos. Portanto, vamos falar do método indexOf, que retorna uma substring a partir da primeira ocorrência de um determinado caractere, ou até mesmo de um conjunto de caracteres, até ao fim dessa determinada string. Por último, temos o método trim, que elimina os espaços presentes no início e no fim de uma string, ou seja, retorna uma cópia modificada da string original. Posto isto, vamos então passar para a parte prática, onde vamos começar por criar aqui cerca de 2 atributos. Portanto, o modificador de acesso aqui será private, porque só queremos ter acesso dentro desta dada classe. Vamos dar o tipo, que será então string, e agora vamos dar um nome que será o seguinte. Portanto, o que nós vamos fazer hoje é que, com o método indexOf, vamos percorrer uma determinada string, que será gerada automaticamente, não através do código, mas é uma string que eu já tenho aqui ao lado para copiar e colar como conteúdo deste dado atributo. E basicamente é um lorem ipsum que basicamente gera automaticamente múltiplas strings, sejam frases ou até parágrafos. Portanto, vamos chamar de lorem ipsum, que é tudo baseado em latim, por mais que lorem ipsum não seja palavras reais nessa mesma linguagem. E agora vai tomar valor da seguinte string que eu vou copiar aqui ao lado. Portanto, vou copiar esta mesma frase. Okay? Que é o que vamos usar no nosso dado exemplo. Vou minimizar aqui a parte do projeto e colocar um ponto e vírgula. Ok. Posto isto, vamos passar para o segundo e último atributo, que vai ser então um objeto e basicamente vamos usar a classe scanner para obter input do utilizador. Algo que já aprendemos a fazer nesta mesma série, num dos primeiros vídeos. Vamos então usar o mesmo modificador de acesso, private. Vamos chamar a nossa classe scanner, da qual temos que fazer import da biblioteca java.util. Clicamos no Enter. Podemos ver o import automático aqui na linha número 3. Vamos dar o próprio nome, neste caso input do utilizador. E isto aqui sempre em camel case e sem acentos, ou C de cedilhas. E vou tomar valor de new e aqui scanner. Dentro colocamos system.in e aqui o in é de input, porque vamos obter o input do nosso utilizador, ok? Como o próprio nome indica. Colocamos aqui o ponto e vírgula e temos então os nossos atributos já criados. Vamos passar então para dentro aqui do nosso método run, onde vamos adicionar todo o comportamento desta mesma classe. Vou só comentar aqui o nome dos nossos métodos, portanto indexOf, e depois aqui em baixo vou então colocar o método trim, que é o segundo e último do qual vamos falar neste mesmo vídeo. Ok. Portanto, a partir daqui, o que nós vamos tentar obter é o seguinte. Com o método indexOf, vamos querer obter o início de uma string relativamente ao dado caractere até ao próprio fim desta mesma frase que está em cima na linha número 6. Portanto, vamos querer procurar, por exemplo, o caractere i, ok? E vamos do i até ao fim da nossa string. Depois vamos percorrer através do nosso ciclo for, ou seja, vamos iterar e procurar o próximo caractere que seja igual a i. Portanto, i e vai até ao fim aqui da nossa string. Uma vez mais vamos procurar o próximo i, que será então este, vai até ao fim da string e assim sucessivamente até encontrar o último, que é então este, para apresentar novamente essa frase como output ao nosso utilizador. Vamos então perceber o que vamos fazer aqui. Vamos usar não um ciclo for, mas sim um ciclo while. E aqui em baixo, neste caso em baixo da linha número 10, onde está o nosso comentário, que nos vai dizer o método que vamos usar, vamos começar por criar o nosso ciclo. Portanto, enquanto, neste caso, while, e aqui vamos ter o seguinte. Portanto, esta condição tem que ser verdade para o ciclo iterar. Aqui vamos ter que criar uma variável, que vai ser então o dado índice, portanto, var índice, que vai começar por 0, ok? Portanto, toma valor de 0. E agora só temos que utilizar esta dada variável dentro do nosso ciclo como a determinada condição. E como é que será essa mesma? Basicamente, quando nós tentamos procurar um determinado caractere e este não é encontrado dentro da própria string, é-nos retornado com o método indexOf o valor de -1. Ok? Porque quer dizer que não for encontrado determinado caractere. Portanto, vamos estar sempre a percorrer até encontrarmos os próximos i's
neste caso vai ser o caractere que vamos usar como exemplo, e quando não encontrar mais nenhum, o ciclo irá parar de iterar, ou seja, não dará mais voltas porque não há então mais caracteres igual aí. E como é que faremos isso? Vamos colocar aqui entre parênteses, ok? Porque vai ser a união aqui de uma determinada condição, porque vai ser a união de um novo tomar valor, que será então o índice vai tomar valor da determinada posição relativamente ao index of. Portanto, chamar aqui a nossa string, ponto indexOf. Vamos procurar aqui o caractere, que é então o seguinte. Portanto, podemos enviar basicamente aqui o determinado caractere, que vai ser o i, e depois enviamos a partir de que índice, a partir de que valor começamos então a procurar. Aqui vamos colocar o índice, porque este será sempre incrementado dentro do próprio ciclo, portanto, será então sempre um valor, neste caso um caractere i, diferente do anterior. Vamos então agora dar uma determinada condição, portanto temos aqui o parênteses, temos depois um outro parênteses e basicamente vamos parar de iterar quando a gente não encontrar mais nenhum caractere igual a i. E como é que nós sabemos? Basicamente, se for diferente de -1, tal como eu vos disse no início. Portanto, se, volto a relembrar, o método indexOf não encontrar o determinado caractere, a partir de esse determinado índice, vai-nos então retornar -1. Colocamos aqui chavetas, porque vamos ter mais do que uma linha de conteúdo. Vamos incrementar o dado índice, neste caso índice mais, para ser sempre diferente do caractere encontrado anteriormente. E agora sim só temos que apresentar, antes de incrementar, aqui a determinada substring. Portanto, foi um método que aprendemos no último vídeo e aqui vamos querer apresentar a dada substring baseado no índice e vai então até ao fim aqui da nossa string. Como é que faremos isso? Atenção, para quem não sabe trabalhar com o método substring, eu aconselho a ver o último vídeo. Aqui vou concatenar a nossa informação e, na verdade, se calhar até não é preciso concatenar porque eu posso simplesmente usar aqui o println e não colocar qualquer informação adicional relativamente à própria frase. Portanto, eu vou só escrever Lauren y, que é a nossa dada string, ponto, método substring, e vamos colocar apenas o índice de início, que neste caso vai ser então a nossa variável índice. Ok. Colocamos aqui o ponto e vírgula e basicamente, se tudo correr bem, vamos ter sempre o conteúdo relativamente à nossa string a partir dos caracteres que sejam então igual a i. Portanto, a primeira frase como output terá que ser esta mesma, depois do esperado é a partir do próximo i e assim sucessivamente até que chegue então a ibulum consecutor. Ok? Vamos só executar e validar toda esta informação para ver se o método indexOf funcionou corretamente. Portanto, temos aqui $sit_amet até ao fim da nossa string e assim sucessivamente até que encontramos o próximo i, até ao fim que é então, como eu disse, ibulum consecutor. Ok? Portanto, temos aqui um exemplo já a trabalhar com o método indexOf. É aqui um exemplo um bocadinho mais avançado do que o esperado para o próprio vídeo. No entanto, também é sempre bom melhorarmos aqui a nossa qualidade do código para perceberem as suas vantagens e as suas maiores diferenças. Portanto, vamos passar diretamente para o próximo método e, caso não se lembrem, eu volto a relembrar, o método trim elimina os espaços presentes no início e no fim de uma string, ou seja, retorna uma cópia modificada da string original. Vamos então aqui para a linha número 19 e vamos começar por escrever o seguinte. Portanto, o exemplo que eu tenho preparado para vocês é então relativamente a pedirmos o primeiro e o último nome ao utilizador, neste caso usando sempre aqui o nosso objeto input do utilizador, que é uma instância da classe scanner, e para isso vamos escrever system.auto.print, porque não queremos mudar de linha. Vamos escrever insere o teu primeiro nome, 2 pontos e um espaço. Depois aqui vamos tentar obter e guardar a informação do dado utilizador, portanto var, podemos chamar de primeiro nome, sempre em camel case, que toma o valor então de input do utilizador e vamos obter então a próxima next line, que vai nos retornar uma dada string. Ok, vamos fazer a mesma exata coisa para o último nome, system.auto.print, vamos inserir o teu último nome, 2 pontos espaço, e agora var último nome, 2 pontos, input do utilizador, ponto, next line. Ok.
Portanto, para quem não sabe trabalhar com a classe Scanner, volto a dizer-vos para ir verem um dos primeiros vídeos desta mesma série sobre essa mesma classe, porque é mesmo muito importante perceberem como é que conseguimos obter o input do utilizador para que haja assim uma melhor integração com esse mesmo. Vamos então passar para a apresentação do nosso output para esse mesmo e tudo isto usando então o método printf para concatenar isto tudo da melhor forma. Portanto, system.out.printf. Vamos colocar aqui, porque não, um /n para termos toda a informação de uma forma com um dado breakline entre a informação que foi colocada como input e a informação que foi colocada como output. E podemos escrever nome, 2 pontos, e por que não também escrever sem o uso do método trim. Ok. Colocar aqui novamente parênteses e agora sim vamos concatenar esta informação. Portanto, posição S porque é uma string, o nosso primeiro nome e depois o último nome da mesma forma e colocar então um /n, vírgula, e aqui vamos chamar primeiro nome e depois último nome. Ok. Ponto e vírgula, vamos gravar, não sem antes colocarmos aqui um breakline, porque não queremos que esta informação apareça colada ao uso do método indexOf. Vamos executar e validar então todo o nosso conteúdo. Portanto, temos agora a pedir-nos o insere o teu primeiro nome, vou inserir o meu, que é então Nelson, o meu último nome, que é então Silva, e podemos ver o output, que é então nome, sem o uso do método trim, que é, pelos vistos, Nelson Silva. Ok. No entanto, vamos imaginar o seguinte, que agora o utilizador engana-se por algum motivo, claro que isto agora é forçado para o vídeo, coloca imensos espaços e depois coloca o Nelson, ok, o seu dado nome, coloca novamente inúmeros espaços Silva e inúmeros espaços. Portanto, basicamente, a apresentação aqui acaba por não ser a melhor. Porquê? Porque não estamos a ver o nome da melhor forma possível. Temos então Nelson com espaços antes e depois e Silva com espaços antes e depois. E é para isso, para esse mesmo problema, que usamos também o método trim. Vamos então a isso, vamos minimizar e agora se eu copiar aqui este pedaço de código para não o voltar a desenvolver, portanto, colar, vou escrever com o uso, ok, do método trim, posso apagar aqui esta linha em branco e agora só tenho que fazer o seguinte, portanto, temos a nossa string e se eu agora chamar o método .trim, aqui fizer a mesma coisa, vamos poder ver as diferenças. Vamos gravar e agora para terminar e executar uma última vez, vamos colocar uma última vez também aqui o meu primeiro nome com inúmeros espaços, seja antes e depois, portanto Nelson, espaços, novamente espaços para o último nome, Silva e igualmente os mesmos espaços. Ok, damos um Enter e podemos ver então o seguinte, nome aqui sem o uso do método trim, com os determinados espaços, no entanto com o uso do método trim, como temos aqui em baixo, temos o nosso nome corretamente apresentado para o utilizador, que é então Nelson Silva sem qualquer tipo de espaços, a não ser o espaço do meio para dividir o primeiro e o último. Portanto, era basicamente isto que tinha para vocês relativamente a estes dois novos métodos. Depois amanhã, na terceira parte, vou-vos trazer os dois últimos métodos desta mesma série, ok? Porque depois vou falar do Lambda e dos operadores bit a bit, embora ainda haja muito mais conteúdo para vocês. Não se esqueçam de comentar se tiverem qualquer tipo de dúvida, de seguir nas redes sociais para estarem a par de tudo, vídeos, séries, sessões em direto, publicações no blog, etc. Existe mesmo muito conteúdo para vocês. Partilhem o vídeo, coloquem o sininho para receberem as notificações relativas aos próximos vídeos que irão sair desta e ou de outras séries. Não se esqueçam de subscrever, de deixar o vosso like e, como sempre, já sabem, Happy Coding!